Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algo que é um pouco mais delicado pra mim, mas é um vídeo que eu queria ter gravado há muito tempo atrás, que eu acho que tá no momento certo de gravar ele. E eu não fiz solteiro porque eu acho que ficaria uma coisa muito monetizada. Mas eu queria dividir para vocês uma experiência que eu tive durante um tempo. E praticamente 95% das pessoas que eu conheço não sabem que eu passei por isso. Mas eu acho que está no momento de conversar sobre esse assunto. E de repente eu acho que pode ajudar você a passar por isso. Mas eu, ultimamente, como estamos em quarentena, eu acho que eu seria muito negligente se eu estivesse vendo pessoas passando por isso e eu não pudesse comentar sobre e eu, de repente, eu poder estar ajudando vocês. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre ansiedade. E para quem não sabe, eu tive muitas crises de ansiedade há um pouco mais de 2, 3 anos. Vou colocar 3 anos. E hoje acho que a gente tá num momento que a gente tá muito em casa e a gente começa a pensar em muitas coisas negativas, porque a gente tem família, a gente tem pessoas próximas, a gente tem amigo, e aí a gente fica com aquela preocupação, o que que vai acontecer? E eu conheço muitas pessoas que sofrem de ansiedade hoje, pessoas que já sofreram, e eu sei que isso está sendo um gatilho para que essas pessoas continuem tendo essas crises. Então eu vim contar para vocês um pouco de o que aconteceu comigo, né, nesse tempo atrás. E eu espero muito que ajude vocês a que vocês passam por isso. Mas enfim, vamos lá. Cerca de mais ou menos 3 anos atrás, eu não entendia nada sobre essa questão de ansiedade. Pra mim, era uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar, assim, tipo, de pesquisar. Mas eu estava um dia dormindo em casa, aqui no meu quarto, né? Esse quarto aqui, na minha cama. E aí, do nada, eu acordava de madrugada, né? E, tipo assim, eu não vou me lembrar como começou. Mas eu lembro que como virou rotina, eu lembro como é que era, né? Mas eu estava no meu quarto deitado, e aí, do nada, mais ou menos, como eu ia deitar, eu acordava com a falta de ar. E então era uma falta muito desconfortável. Então eu acordava com aquela falta de ar, aquela agonia, parece que você ia morrer, e você ficava assim, ofegante. E aí você ficava tentando entender. Falei, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas você não sente coragem de chamar ninguém. Você é como se você tivesse meio que com um problema e que você tivesse medo de contar às pessoas. De contar, de acordar alguém. Ai, não vou acordar ninguém porque eu acho que ela vai me chamar de doida, porque tá tudo bem, tá tal. E aí, beleza. E aí isso começou a ficar muito frequente. Eram coisas assim, mais ou menos de 15 a 20 minutos. Eu passava isso toda noite. Então eu acho que tem pessoas que sofrem disso de manhã, de tarde, de noite. Mas comigo era só noite. Era eu deitar na minha cama, que meu cérebro começava a pensar um monte de coisa, começava a pensar o que ia acontecer, quem ia morrer, e aí já via aquele nervosismo e tal, 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 e eu ficava assim, gente, o que é isso? E aí, com o tempo, eu comecei a pesquisar sobre isso, e isso eu não tinha comentado com ninguém, mas eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube, comecei a pesquisar em pesquisas no Google, e aí eu comecei a ver que isso eram crises de ansiedade, eram síndromes do pânico, e aí tinha um pouco diferente, tinha diferença entre as duas, mas que eu estava mais naquela crise de ansiedade. E eu fui pesquisar os sintomas, e na época eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha trabalho, eu tinha inglês, eu tinha faculdade, eu tinha é, vídeo, eu tinha planejamentos, enfim. E aí tudo isso, quando chegava no final da noite, o meu cérebro ele começa a pensar em tudo, entendeu? E fora as coisas que não podiam dar certo. E aí eu comecei a ter essas crises feias mesmo. Gente, é uma sensação tão ruim, é uma sensação tão pesada, que chega um momento assim que eu peguei e falei assim, gente, se eu tiver mais uma dessa, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir passar por isso porque eu não quero mais sentir o que eu tô sentindo agora. É uma sensação muito ruim, sabe? Quem passa sabe a sensação que é. Eu não tô conseguindo olhar pra câmera, mas quem assiste sabe como é que é. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, né? Minha mãe não sabe sobre isso, se ela estiver vendo, ela vai estar sabendo agora. Mas aqui em casa, como ninguém nunca teve esse tipo de crise, eu acho que pra mim eu contar isso pra minha família seria uma coisa como se estivesse louco, sei lá. E aí eu comecei a conversar com as pessoas que eu acho que elas iam entender um pouco mais. E as pessoas né, falavam, não, é assim, 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 tal, tal. E aí foi quando eu comecei a me sentir mais tranquilo. Aí certo dia eu estava na casa do meu melhor amigo e a gente estava bebendo lá, conversando e tal, tal. Gente, foi só eu deitar pra dormir que eu comecei, falta de ar, aquela coisa toda. E aí eu chamei ele pra vir comigo. E a gente sentou numa cadeira e tal. E aí ele, tipo assim, sem entender, sabe? Eu lá, sabe, morrendo, sabe, aquela coisa. E ele sem.
E aí, o que que eu faço? Eu falei, não, só relaxa e tal. Aí eu, sabe, gente, é horrível. E aí depois desse dia, que eu fiquei tão envergonhado de ter passado isso perto dele, que pra mim eu me senti um louco, sabe? E antes disso eu tinha pesquisado vários vídeos, eu vi que as pessoas elas tratavam com remédio, as pessoas elas tratavam com é, simplesmente elas conseguiam se libertar disso. E eu ficava pensando, não quero ter que depender de remédio, porque eu conheço pessoas que tomam remédio, mas se elas pararem elas têm que voltar a tomar um remédio, então acaba que você fica dependente pro resto da vida de um remédio. Eu não queria passar por isso. E aí depois dessa crise que eu tive com meu amigo, eu fiquei tão chateado comigo, sabe? E eu lendo, né, as pessoas falando sobre a questão de treinar a respiração. E aí, com esse dia foi quando eu tive minha última crise, sabe? Foi quando, assim, meio que acabou as crises. Mas antes disso, eu fiz várias coisas, né? E aí eu vou conversar com vocês sobre o que eu fiz para que, de repente, alguma dessas coisas te ajude a passar por isso. Mas a primeira coisa foi que eu acho que vocês devem começar com alguém. Converse com sua mãe, converse com seu pai, converse com pessoas que você acha que vai entender o que você está passando. Não passa por isso sozinho. Às vezes eu vejo pessoas que se matam e se suicidam porque eu acho que essa questão que eu te falei, você sente uma coisa tão desagradável em você que você não quer passar mais por aquilo, você não aguenta mais. Então conversa com as pessoas, isso é uma coisa que acontece com todo mundo. E eu acho que isso ajuda bastante, você dividir isso com a pessoa poder te dar um conselho, poder te ajudar. A outra coisa que eu falo pra vocês é pra vocês lembrarem-se que está tudo bem. Gente, tá tudo ok, tá tudo certo. Quando estiver tendo aquela crise, eu acho que vocês têm que pensar que tá tudo certinho, gente. Eu estava aqui deitado no meu quarto dormindo, do nada vi um monte de pensamento, né? Não, tô calma aí, Mikael. Eu tô em casa, tô dormindo, meu dia foi ótimo, amanhã eu vou acordar, vou fazer aquilo, então tá tudo bem. Então mentalize isso na mente, é difícil, eu sei, mas tente fazer isso sim. E outra dica que eu dou pra vocês é pra vocês pensar no presente. Então, se vocês planejarem alguma coisa, não planeja coisas muito longas. Planeja o que tá aqui acontecendo agora, o que vai acontecer amanhã. Não planeja coisas que vai ser pra daqui 3, 4 meses, porque você vai ter crise de ansiedade, você vai pensar sobre isso e é bem chato. Uma das coisas também que eu acho que vai ajudar bastante é, assim, eu tinha crise à noite, então à noite eu tava indo dormir, não tinha muita coisa pra fazer. Mas caso pessoas que tenham crises pela parte da manhã ou parte da tarde, pratique alguma coisa que você gosta, sabe? Faça uma limpeza de pele, mentaliza ali sua mente para aquilo ali, para uma máscara caseira, para fazer uma unha, para assistir uma série. Alguma coisa que faça com que você tire o pensamento de coisas que são futuras. E eu também acho que me ajudou muito a questão de treinar a respiração. Eu acho que você treinar sua respiração, de você esquecer tudo que está acontecendo lá fora e você respirar bastante, eu acho que ajuda bastante. Uma coisa que me ajudava bastante, mas que eu acho que, né, pode ser até besteira para alguns, eu abria a janela do meu quarto e aí eu molhava meu rosto com água e aí vinha um vento fresco aqui no meu rosto, onde meu rosto ficava gelado. E isso pra mim era uma coisa assim que pra mim salvava bastante as minhas crises. Tipo, eu via diminuindo até sumir e eu ia dormir tranquilo. Então pra mim era uma coisa que ajudava muito, pode ser que te ajude também, mas deixar meu rosto fresco, ver que eu tô recebendo um ar, eu acho que é alguma coisa que me ajuda bastante, gente. Então assim, respire, pense no quanto coisa você tem pra viver ainda e passe por isso, porque é chato ter que depender de remédio. E eu, graças a Deus, não precisei tomar remédio. E depois dessa crise que eu tive, dessa última com meu amigo, demorou mais ou menos uns 7, 8 meses para eu ter mais outra. E eu lembro que eu estava sonhando com um personagem. Eu estava sonhando com um personagem do Riverdale, o Art. E a gente estava numa casa, tipo num subsolo. E aí ele ia tocar uma banda lá, porque ele toca banda na série e tal. E aí ele pegou e a gente apagou a luz pra dormir e tal, porque no outro dia a gente ia fazer as coisas e tal. E aí foi. Eu acordei já com aquela coisa querendo ter. Então quando eu comecei a perceber que eu ia ter, eu respirei e falei, eu tô em casa, tô de boa, e tal, e passou. Entendeu? É como se estivesse no nível, você vai lá e ó, corta. Então assim, é questão de prática mesmo, é questão de você respirar, é questão de você ver que tá tudo bem. E você vai ver que se você fizer isso, eu acho que vai te ajudar a melhorar. E você vai passar por isso mais fácil. E é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que esse vídeo te ajude se você estiver passando por isso. É um vídeo que eu acho que não vai ser tão divulgado aí pro YouTube, porque eu estava meio que disperso um pouco aqui no canal, mas estou voltando agora com tudo, vocês estão vendo. Mas eu espero que esse vídeo chegue a você que esteja precisando e que te ajude aí de alguma forma a passar por isso. E se você gostou deste vídeo, deixe um comentário aqui embaixo, deixe dicas para as pessoas que estão passando por isso ainda e que vai dar tudo certo, que você vai sair dessa.
E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no meu canal. E deixa um gostei pra mim saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Conversando um pouco mais íntimo com vocês, ok? Então, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.